Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, o BH Todo Dia, e eu achei interessante que o Vitor falou, né, que as fronteiras, né, na verdade elas não existem. Né? As fronteiras existem, estão ali, mas a gente é muito mais do que isso, a gente pode invadir outros territórios. E aí eu queria começar contigo, Denise, porque essa história da exposição é como se também a gente dividisse, eu quebrasse essas barreiras entre as religiões. A ideia é um pouco essa e nasce no documentário. Explica pra gente isso aí, vamos lá. Isso, a exposição ela se chama Eu Acredito em Você. E nos anos de 2014 e 2015 nós gravamos uma série de documentários. A série se chama Retratos de Fé, foi produzida pela Aldeia Produções, que é uma produtora aqui de BH. E na época eu e a Luizina, que é a autora das fotos, a gente fazia parte da equipe. Ela é argentina, Ela é né? argentina. Isso. Luizina é argentina, mas já estava morando no Brasil. E a proposta da série foram 2 temporadas, 52 episódios ao todo. A série ela era gravada por religião, cada episódio era sobre uma tradição religiosa diferente, mas também tivemos um episódio sobre ateus, agnósticos, pessoas sem religião, tivemos 2 episódios sobre povos indígenas, e ela tinha uma proposta de viajar pelo Brasil inteiro, para poder gravar essas séries. Então, cada tradição que era retratada, tinham sempre 4 personagens de diferentes locais do Brasil, com uma outra exceção pela particularidade daquela tradição retratada. A Luizina, ela fazia parte da equipe de filmagem, ela era assistente de direção, a produtora local, a produtora de viagem e a fotógrafa still. E eu fazia a produção de base, então eu cuidava da logística da viagem, da produção e da produção dos personagens, da pesquisa de conteúdo. E então naquela época ela produziu muitas centenas de fotos de still e a gente se envolveu muito com a temática. O que é uma foto still? Explica pra gente. É a fotografia do que está acontecendo. Uma fotografia ali do que está acontecendo. É um registro, né? O registro do que está acontecendo, mas diferente do making off que aparece a equipe, é da cena em si, daquilo que estava sendo visto. E foi um projeto que mexeu muito com a gente, porque abriu esse leque de, gente, são muitas tradições, e todas elas estão no Brasil. A gente tem o islamismo, a gente tem o judismo, a gente tem o sufismo, a gente tem o Hare Krishna, vai muito além daquilo que a gente conhece mais. A gente tem o Daime, a gente tem a União Não Vegetal. Isso. Então, assim, a gente era muito apaixonada pela série, pelo tema, por tudo que a gente ia aprendendo, mas quanto mais a gente estudava, a gente ia entendendo esse lugar de que, no fundo, elas são parecidas, assim, sabe? Você não tem, assim... Eu conversei com muitos praticantes e líderes religiosos de muitas religiões. Você não tem exatamente religiões que ficam pregando e falando o meu Deus. Assim, elas vão falar do Deus que elas acreditam, mas que, no fundo, estão todas ali numa forma diferente de expressão, ou de onde ele se revelou, seja como for. Então, a gente ficava mexendo muito, e quanto mais ia, a gente entendia que as buscas são muito parecidas, são as Interessante isso, né? As pessoas brigam por bobeira ali, né? Ou interesses econômicos, alguma coisa assim, né? Poder, né? Mas as religiões são muito próximas. As religiões são muito próximas. E aí a gente tinha muita vontade de fazer alguma coisa com as fotos, a gente tinha pensado no livro, depois veio essa ideia de fazer a exposição. E aí, para a exposição, aí a Luizina pensando na coisa do título, a gente conversando como fazer, veio muito essa coisa do Eu Acredito em Você, porque veio essa coisa do eu acredito na sua expressão de fé, eu acredito na sua fé, eu acredito que você acredita que acender uma vela é o que te conecta a Deus, eu acredito que você tomar um chá é o que te conecta a Deus. Isso. Então virou Eu Acredito em Você. E aí quando a gente montou a exposição, ela está montada misturando, nós escolhemos ao todo 12 práticas, não conseguimos colocar todas na exposição, mas a gente misturou as fotos, porque a ideia é mostrar essa conexão, sabe? Essa diversidade. Essa diversidade. A gente tem exposto, assim, que você vê as pessoas do Terekô, que é uma religião de matriz africana, elas fazendo o giro na hora da incorporação, assim, imageticamente é muito parecido com o sufismo, que vem do islamismo, que eles meditam girando, assim, sabe? E ambos estão expressando a fé, sabe? Então, e várias outras coisas que comungam, assim, nas religiões, que acabam sendo muito parecidas. Então, a gente também quis quebrar essa barreira de parecer que é tão diferente assim, porque elas se aproximam muitas vezes. E aí são registros do Brasil inteiro, não só de Minas, né? Foram 46 cidades ao todo. E o fato de termos uma argentina olhando, isso traz um diferencial? Eu acho que tem uma coisa da personalidade, do olhar dela para foto, assim, ela tem um olhar bonito, um olhar sensível, culturalmente, assim, mas sim, ela passou por muitas coisas no Brasil que não
ela não teria na Argentina essa diversidade de tantas perfeito. religiões e das questões muito culturais, muito próprias do Brasil, assim, até porque muitas das religiões são brasileiras, assim, as religiões de matriz africana, nós temos religiões nascidas no Brasil. No Brasil, né? Incrível não isso, só né? de matriz africana, a gente tem, por exemplo, o Vale do Amanhecer foi criada no Brasil, sabe? O Daime está no Brasil, assim, nós temos muitas religiões e uma boa parte vai estar no Brasil, mas vai estar no Brasil sem essa referência do exterior. Não é porque ela está no Brasil, mas ela tem a sua origem em outro país, assim. Tem muitas que são realmente brasileiras, assim, nascidas aqui, e algumas... A Vale do Amanhecer é uma que ela não tem referência fora daqui, sabe? O Daime, a União Vegetal, todas que comungam do chá, da ayahuasca, elas nascem aqui, né? Na nossa floresta, com raiz. Então, eu acho que é diferente. Boa. Muito legal isso, hein? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Agora vamos entrar no projeto seu, né? Que eu fiquei curioso, né? Você falou, Elias, eu sou empreendedor na educação, mas eu resolvi fazer isso depois que eu saí do Brasil, né? Como é que foi? Por que isso? Por que nasceu isso aí? Bom, eu sempre estudei em escola pública e desde cedo eu entendi que a educação seria o único jeito, a única forma de mudar a minha realidade de vida. Meus pais sempre estiveram endividados. E eu falei que tem que estudar muito para mudar a minha realidade. E aí, quando eu estava na 6ª série, eu ganhei minha primeira medalha de ouro na UBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, e isso despertou meu potencial. Então, isso mudou toda a minha trajetória de vida. Quando eu estava na faculdade, eu fui o primeiro da minha turma a ir a conseguir uma bolsa para estudar fora. E quando eu voltei do intercâmbio pago pelo governo, e eu falei, cara, eu preciso fazer com que outras pessoas exatamente tenham a mesma oportunidade que eu tive. Que legal, hein? Então eu consegui fazer estágio numa das maiores empresas farmacêuticas do mundo, joguei vôlei contra o MIT, enfim, ganhei uma bolsa, tive experiências incríveis. Achei interessante, joguei vôlei contra o MIT. Contra o MIT, sim. É mesmo? Foi incrível, foi uma experiência de vida que acho que foi muito marcante, porque, cara, depois você pode trabalhar em grandes empresas, mas quando é uma oportunidade única na sua vida. Eu amo jogar vôlei, a atividade que eu mais gosto de fazer, e você jogar vôlei contra o MIT é uma sensação maravilhosa, assim, né? Muito legal. Mais um banco, claro. Não, mas cara, não tem problema, tá registrado, tem foto. Tá registrado, tem foto. Assim. Isso, o importante é isso, tem que ter foto, né? Denise tá aqui, ó, fotografia importante. Inclusive, meu time ganhou. Ganhou? Na casa deles. Você ainda pode ainda tripudiar em cima do MIT. Foi incrível. Mas aí você vem pro Brasil e fala, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso despertar o potencial de outros estudantes. E aí eu começo a dar aulas no fim de semana para os estudantes, faço uma parceria com a prefeitura. Estudantes do ensino médio? Estudantes do ensino fundamental. Fundamental, tá. Exatamente, para preparar os estudantes para a Olimpíada. E aí eu faço uma cerimônia de premiação, consigo premiação com os comerciantes da cidade. E aí na cerimônia de premiação é aluno chorando, é pai me agradecendo. Isso. E aí eu comecei a perceber uma coisa muito importante, porque eu não entendia porque as pessoas fazem projetos voluntários. Eu entendi que as pessoas não fazem projetos voluntários para as outras pessoas. Elas fazem para elas mesmas. Porque a sensação que você sente quando você está fazendo um projeto voluntário, você está impactando positivamente a vida das pessoas, é algo que dinheiro, festas, viagens não te traz. Eu falei, engraçado, meu maior defeito é ser individualista, com meus pais, meus irmãos falam, por que eu estou fazendo isso? Aí eu percebi que eu estava fazendo aquilo para mim mesmo, porque aquilo me deixava muito feliz. Minha vida começou a fazer mais sentido. E aí eu entendi, caraca, eu quero viver disso. Eu quero empreender na área da educação. Então, durante a pandemia, depois de 6 anos trabalhando como engenheiro químico, aqui em Belo Horizonte, eu falei, cara, eu preciso empreender. Eu preciso de 2 coisas. Eu preciso de dinheiro para empreender e eu preciso de conhecimento. Porque uma coisa é você trabalhar como engenheiro químico e uma coisa é você ter uma startup, uma edtech de educação. São outros conhecimentos, outras habilidades. E você queria empreender na educação? Na educação. Só não fazia engenharia sentido para mim. química, Não, isso. tinha que ser na educação, porque foi isso que mudou a minha vida. Eu queria mudar a vida de outras pessoas também. E aí eu fui para São Luís do Maranhão, trabalhei lá 1 ano, porque lá eu ia ganhar mais. Então todo o dinheiro que eu tinha, e aí tem a importância da educação financeira. Olha, todo o dinheiro que eu tinha, hein? todo o dinheiro que eu tinha, que eu ganhava como engenheiro, eu guardei por 1 ano, pedi demissão, depois de 6 anos, foi uma atitude bem corajosa. Fui para São Paulo para adquirir conhecimento. Aí trabalhei numa startup uma fintech de educação, ganhei conhecimento. E ano passado, de novo, pedi demissão e comecei a empreender. E aí, a partir disso, eu criei uma solução digital, que é um aplicativo. Um aplicativo de educação financeira. E aí, esse ano, cara, foi bem legal. Há 2 semanas, a gente ganhou com a melhor solução digital de educação financeira do Brasil.
Mas esse aplicativo, assim, é acessível a todo mundo? Se eu tiver, sei lá, R$ 100, eu consigo, né, utilizar esses R$ 100? O aplicativo me ajuda? Te ajuda. Hoje o nosso foco são crianças e jovens. Isso. Porque o que aconteceu? A educação financeira se tornou obrigatória no ensino fundamental e no ensino médio. A realidade é que praticamente nenhuma escola tem educação financeira de forma integrada, né? Porque é um tema obrigatório. Então, é como a história da África também, como música, né? Exato, tem muitas coisas obrigatórias, mas na verdade a gente não consegue, não tem professor, não contrata, né, as pessoas. Né? As pessoas muitas vezes confundem matemática financeira com educação financeira. Matemática financeira é exato. Educação financeira é comportamental. Por exemplo, tem muitos engenheiros que entendem de matemática, mas vocês conhecem engenheiros endividados? Sim. Sim. Exato. Por quê? Porque eles mesmo sabendo matemática, eles não têm educação financeira. Né? Então, o aplicativo, a nossa solução, ela está muito voltada para os alunos, como os alunos querem aprender, um aluno do século XXI quer aprender. Hoje, 90% dos estudantes brasileiros, eles estão insatisfeitos com as aulas na escola. Por isso que tem tanta invasão, aluno não querendo ir para a escola. Então eu falei, cara, eu quero de fato chegar no estudante. E aí eu tenho muitas críticas em relação ao modelo tradicional de educação. E o produto que a gente criou na Tangram é uma consolidação daquilo que eu acredito para a educação. Que é basicamente resumir uma frase. É preciso engajar para educar. Ponto. Ou seja, a frase já diz, engajar. É preciso trazer engajamento, é preciso despertar emoção para aprender. E as escolas têm que ter vontade, tem que ter adrenalina. Isso. E hoje o professor da escola só quer colocar lá a matéria no quadro, o aluno copiar. O professor ele deveria ser um arquiteto de experiências memoráveis dentro da escola. Se eu não consigo chegar no professor ainda, minha aplicação ela chega. Então, por meio de engajamento social, com ranking, com disputa, com prêmios que ele vai ganhando, com conquistas, a gente utiliza, né, esse sentimento que é inerente ao ser humano, de competitividade e colaboração, para a gente conseguir fazer com que ele aprenda. Então, o aprendizado ele é uma consequência de uma experiência que o estudante escolhe ter ou não. Eu gosto muito de falar que, todo dia, se alguém que acorda e fala, nossa, tem que aprender uma coisa nova? Não, a gente quer ter experiências. E por que a gente evolui como ser humano, como pessoas? Porque a partir das experiências que a gente tem, nós ganhamos aprendizado. Então, esse é o ponto na aplicação. Por exemplo, né, ao fazer o documentário, ao produzir o documentário, você ganhou uma experiência que não coube só no documentário. Né? Vocês falaram, olha, tem que ir adiante, tem que mostrar para as pessoas. Né? Sim, a gente queria ampliar e ter a oportunidade novamente de dividir muito do que a gente aprendeu. Boa. Ô, Vitor, eu vi que quando o Felipe falou assim, quando a gente faz um trabalho voluntário, na verdade, a gente fica muito mais feliz com você e você concordou. Não, mas é porque aí pela experiência da Contato, né? Porque, de fato, é isso. O voluntário, só o nome já diz, é bom ter, mas o voluntário está procurando muito uma resposta para si mesmo, que às vezes você não tem como, entendeu? Você não tem, acaba virando, não é um problema, mas acaba virando, você não tem como colocar ele no jogo. Isso. E ele está mais na perspectiva de si. O que não é ruim, porque ele quer se engajar, né? Numa questão social, resolver algum problema. Mas eu estou olhando por outro lado das associações, das ONGs, que tem que ter um filtro para entender como que ele pode ajudar de uma forma adequada. Inclusive tem até uma lei do voluntariado nesse sentido. E como que também ele entender onde que ele ajuda. Porque talvez ele seja melhor ele ser atendido da Contato do que voluntário. Perfeito, perfeito. Isso é muito legal, hein, Vitor? É um pouco sutil, né? Porque assim, claro que eu sou a favor do voluntariado, claro. Mas é uma sutileza, quem está do outro lado também vê. Porque às vezes ele precisa de ter alguma coisa. Claro, o que faz a vida, igual você falou, do engajamento, é a utopia, a possibilidade de chegar em outro lugar, né? Se acordar todo dia, você não quer, você pode não querer aprender uma coisa nova, mas você sabe onde chegar, ou pelo menos você tem o desejo e o sonho, é isso que vai te engajar e te fazer aprender e ser um bom voluntário. Que ótimo, cara. Então o voluntário ele quer um abraço também, né? Também. Mais do que abraçar, muitas vezes ele quer um abraço. Isso. E aí você tem que diagnosticar isso aí, né? A gente sempre quer satisfazer uma necessidade interna, né? Então, o voluntariado pode ser um caminho de fazer com que a pessoa encontre isso. Muito bom. Ô Vitor, vamos entrar um pouco nessa quebra de territórios. Você é um cara que não existe divisa, né? Limite para você, barreira. Você sempre tem isso, né? E é através da música mesmo? Então, né, a Contato e na música, porque eu tenho esse trabalho com a Contato, vai fazer 21 anos, que é uma ONG que trabalha com jovens e com projetos de música, audiovisual,
articulação de rede, movimentos sociais. Mas eu lembro que tinha uma coisa das vassouras com pet, lá no Lá no início. início, Incrível aquilo, não é? Então, bom, quem é de associação sabe que a trajetória para você viver mais de 20 anos, você passa por muitas coisas. Mas a gente tem essa atuação, quis ter essa atuação internacional. Então, isso foi um lado. A minha carreira musical também sempre me estimulou esse contato com o diferente. Então, mais do que reafirmar uma coisa que eu já acreditava, né, o contato com o João Pires, meu amigo português, meu parceiro, com a Aline Frazão, que é uma cantora angolana, que está chegando aí para fazer um show comigo, ou das viagens também para os Estados Unidos, outros lugares, como mobilizador da música, é uma coisa que estimulava a criatividade. Então, nesse sentido, né, e assim, no mundo em que as passagens também eram mais baratas, tinha mais possibilidades de você deslocar, então uma coisa que acabou que eu aproveitei. Na verdade, também desde cedo, eu fui para Cuba aos 14 anos. Verdade. Fiquei um mês em Cuba, ou seja, de alguma forma minha vida foi conectando nesses espaços internacionais e o trabalho foi indo junto, pela necessidade de experiências, etc. E tal. E nisso vi esse lugar de pertencimento para você se descobrir também através do outro. Então aí vem a história dos países africanos de língua portuguesa, claro. Você vê o mundo, você vai entendendo que mundo você quer conectar. E aí é uma coisa que é, né, assim, relativamente pouco conhecida, que são vários países do mundo que falam português, vários países africanos, e cada um com uma riqueza, por exemplo, sobretudo os africanos, que sempre são ricos culturalmente e também materialmente, mas isso é outra história, e que, obviamente, fizeram construir o Brasil. Então, por exemplo, Angola. Angola é o país que mais... 90% talvez dos escravos brasileiros vieram de Angola. Sim. Apesar de ter outras etnias que fizeram diferença, como os iorubás na Bahia, etc. e tal, grosso modo, Angola foi o país que fez o Brasil. Né? Se você pega o primeiro livro do primeiro tomo da escravidão, lá do Laurentino Gomes, você vai ver inúmeros. Isso, verdade. Ele faz uma pesquisa fantástica. Pesquisa incrível, para você ver, dados, porque a gente sabe, mas quando você vai no pormenor, e ele fala uma coisa interessante que é o seguinte, que do Nordeste para Angola, por exemplo, se você for de Salvador para o Pernambuco, é dificílimo do ponto de vista de navegação. Agora, se você solta o ponto morto ali, chega direto em Angola. É verdade. Ele falava isso. Então aí você tem um fluxo de marés, etc. Que facilita, né? Que facilita. Então, assim, era mais fácil você ir do Nordeste para Angola, do ponto de vista prático, do que você pegar de Salvador para o Rio Grande do Norte. Então, assim, claro, são várias facetas do movimento histórico. Mas aí, ou seja, a Angola, que tem uma cultura riquíssima, construiu o Brasil. Então aí você vê, Angola fala português. A Aline Frazão, que é essa cantora angolana, minha parceira, morou até pouco tempo. Na verdade, morou na Europa, voltou para Angola, agora voltou para a Europa, porque também a Angola é um país muito rico, dos mais ricos do mundo, mas que também tem uma história política complexa. Teve uma guerra civil prolongada, você tem a questão das minas. As minas terrestres em Angola é um caos para se É um caos, a mutilação das pessoas, ou seja... Luanda, por exemplo, é uma das cidades mais caras do mundo. Do mundo. Que isso? Do mundo. Você pode fazer qualquer pesquisa. É assim. Ou seja, são os altos e baixos econômicos, mas do ponto de vista cultural, é riquíssimo. E tem a língua portuguesa que faz esse amálgama. Então, igual a gente, né, Cabo Verde, que foi o propulsor desse projeto, também fala português, Angola fala português, Guiné-Bissau fala português, São Tomé e Príncipe. Mais ou menos, ou se a língua oficial não é, mas é uma coisa que e que também influencia na própria língua, igual a gente já conversou. Assim, a forma de falar, né, do angolano, as palavras, ou seja, todo o vocabulário constrói essa base cultural que a gente não sabe que vem de Angola. E na música? Dá para você mostrar pra gente um pouco assim? Mas já canta aqui? Ou já pode ir cantando, tocando, mostrando. Bom, aí vai um pouco... Eu tenho uma parceria com um escritor angolano chamado Zé Eduardo Agualusa, que é um dos maiores escritores do mundo, inclusive. Não é só porque ele é meu parceiro, eu tô puxando o saco dele, mas ele é, como Mia Couto, reconhecidamente, Mia Couto é de Moçambique, como um grande escritor, traduzido em mais de 100 países, e a gente fez essa música que chama A Luz de Yaya. Fala um pouco do amor que ele teve quando estava na casa do Mia Couto, que descobriu uma nova mulher chamada Yara, que também já tem a ver, e tem uma filha chamada Kianda. Na verdade, na época da música não tinha filha ainda. Kianda, o tamborelê tinha algo... O que é Kianda? É Iemanjá de Angola. Isso. A música fala um pouco disso. Sim.
luz da lua, uma rede estendida na varanda, o brilho de uma que anda, deitada na areia nua. Vi na luz o lume de uma sereia, esperei sentado na areia, sonhando seus seios nus. Foi-se a lua, subiu o sol feito zagaia, e eu deitado na praia, a lembrar Iaranoa. Fiquei por lá estendido, em minha rede acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Fiquei por lá estendido, em minha rede acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Luz do luar eu dormindo esse não, sinto na rede um esticão. Luz do luar eu dormindo esse não, despertando vejo o mar. Era já água por todo lugar, o bruto abraço do mar, o riso de Iemanjá. Vi o lume, o fulgor dessa sereia, as ondas como alcateia, estrelas como um cardume. Fiquei por lá estendido, em minha rede acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Fiquei por lá estendido, em minha rede acalmando a muita sede, aguardei Iemanjá. Luz do luar eu dormindo esse não, sinto na rede um esticão. Luz do luar eu dormindo esse não, despertando vejo o mar. Oi, ai, ai, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda Iara Iemanjá. Oi, ai, ai, deixa eu dormir em teus braços, tonto de tantos cansaços, que anda Iara Iemanjá. Oi, ai, ai, deixa eu dormir em teus braços, ponto de tantos cansaços, que anda Iara Iemanjá. Uau! Me lembra Dori Caymmi à toa ou não? Não, claro, tem a ver, mas, por exemplo, essa questão que anda Iara Iemanjá é exatamente onde a confluência da formação. Tá? Que anda é Iemanjá de Angola, entende? E aí, na hora que você vai pro vocabulário, na hora que você vai... Eu até fiz uma música assim... O mar que vem de Angola é o mesmo mar que vem da Bahia. Olha... Que é isso, na verdade é uma coisa só separada por fronteiras imaginárias e que por questões políticas, porque quem conta a história é quem vence a história, Isso. a gente não sabe. É. Então o meu trabalho, né, como músico, como viajante nesse sentido... É mostrar outros lados e também estimula a minha demais, criatividade. né? Investigar, né? É muito bom. Legal, muito bem. Massa. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá bom? E você continua ligado aí, tem mais novidades e daqui a pouco, no último bloco, a gente vai chamar direitinho, né? Para o aplicativo, para você saber direitinho como é que você acessa esse aplicativo e também para a exposição de fotos e para essa parceria interessante entre o Vitor Santana e a Aline Frazão, né? Angola presente aqui em Belo Horizonte. Intervalo, a gente volta daqui a pouco. Valeu!